Apocalipse capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos 3 primeiros versos. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso, acabamos de ler a Tua palavra, acabamos de ouvi-la, e nós te suplicamos por iluminação nesta hora, que o Teu Espírito nos abra a mente e o coração e faça de nós estes instrumentos benditos de vivência da revelação bíblica, transmissão aos outros, e juntos esperemos com o coração fortalecido o dia da redenção final, da consumação de todas as coisas, cheios de esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tempos difíceis, irmãos. Tempos difíceis. Rumores de guerras, intensificação da perseguição da igreja em várias partes do mundo, esfriamento da fé, severa oposição à palavra de Deus. Não são temas próprios do nosso tempo, é verdade. Em outras épocas também esses temas fizeram parte do dia a dia mundial. Todavia, considerando que a história segue para o seu desfecho, que progressivamente avança para o telos, para o final de tudo, é sabido que recorrentes problemas e sinais tendem a se intensificar. O que nos parece ser o quadro do mundo da atualidade. Nós cremos que o Senhor Jesus governa sobre tudo e todos, que o trem da história não pode ser descarrilhado, por mais que vejamos e escutemos coisas que são estranhas e difíceis de explicar. Mesmo sabendo que os fatos conhecidos por nós não representam todos os fatos, em razão de não sermos Deus, que somente Ele é soberano e Senhor do tempo e do espaço, nós cremos nele, sabemos que Ele é sempre bom e que está agindo para o cumprimento do seu propósito final. Graças a Deus por isso. Se o crente fosse privado dessa segurança, viveria no abismo da desorientação, do desespero, e jamais poderia afirmar o que afirmou o salmista no Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, 5-8. É esse tipo de confiança que o Senhor está enfatizando no livro de Apocalipse. A sua igreja, quando João recebeu esta revelação, estava suportando perseguições significativas em todas as províncias da Ásia Menor. Nos dias do imperador Domiciano, provavelmente. Por um lado, pelo Império Romano, a igreja sofria, porque o Império Romano tentava massacrar todos os que se recusavam a adorar o imperador. Por outro lado,
Um grupo de judeus que trazia problemas também para os cristãos, pois viam Jesus Cristo, o Messias, que os cristãos criam como uma ameaça. O próprio apóstolo João, quando recebeu da parte de Deus esta revelação, fora exilado na ilha de Pátimos, uma ilha isolada, transformada em prisão, sem chances de fuga, e de onde, de tempos em tempos, os soldados romanos vinham recolher as pedras trabalhadas e recortadas, transportando-as em navios e deixavam ali alimentos para os prisioneiros. Nesta ilha, prisão, João fora exilado, como informa o versículo 9, aqui do capítulo 1. Portanto, apertada, perseguida e oprimida se encontrava a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja escuta uma mensagem firme. Jesus e a sua igreja triunfarão sobre toda a oposição. Este é o resumo de Apocalipse. A vitória do noivo e da noiva. Capítulos 1 a 11, nós temos a apresentação do noivo e a sua glória. Capítulos 12 a 22, nós temos a apresentação da noiva vestida em glória. É sobre este grande casamento que trata Apocalipse. O que Deus começou em Gênesis, termina no Apocalipse. Em Gênesis, nós temos o início do céu e da terra. Em Apocalipse, nós temos a consumação do céu e da terra. E aqui eu quero aplicar duas lições que precisamos guardar nesses tempos difíceis que vivemos, orientados pela bússola do governador da história, do soberano da história, o Senhor Deus. A primeira lição que precisamos guardar no nosso coração, à luz desses primeiros 3 versos, é que Jesus Cristo é o eterno no tempo. Jesus Cristo é o eterno no tempo. Diz o texto, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Jesus Cristo é o nome que revela que Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o prometido desde Gênesis, veio a este mundo. Isso significa Jesus Cristo. O eterno incriável, o Senhor do tempo, veio a este mundo, encarnou-se para ser o representante salvador do povo de Deus que havia se extraviado e estava debaixo da inimizade contra Deus. Quando o anjo apareceu a José em sonhos, episódio registrado em Mateus capítulo 1, o anjo diz a José, ela, referindo-se a Maria, dará à luz um filho e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E a relação feita é com o cumprimento da chegada do Emanuel, do Deus conosco, versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, a mensagem que Jesus Cristo transmite à sua igreja é: nas lutas, nas aflições, nas perseguições, quando as coisas parecem ter saído do prumo, quando parece que a igreja vai despencar, eu sou o Senhor que governa a história, o Filho de Deus, o eterno no tempo, o próprio Deus presente com vocês. Como prometido pelo Pai, o envio do resgatador, que vinha sendo anunciado por todo o Antigo Testamento, se cumpriu. Então é riquíssimo esse início é riquíssimo de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. A identificação desse nome é fundamental.
porque Jesus Cristo é o eterno no tempo. Efésios capítulo 1, versículo 10 nos lembra o seguinte, falando dele e do propósito de Deus nele, no seu Filho, de fazer convergir nele, isto é, em Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele tudo se converge. Em Gálatas 4:4 nós lemos assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o que nós temos aqui logo de imediato na abertura do livro de Apocalipse, a revelação de que o Senhor cumpriu sua palavra. Logo de imediato, o Senhor cumpriu a sua palavra enviando o Cristo, o libertador, o salvador, o redentor, o resgatador, na forma de ser humano, o eterno no tempo, inteiramente assumindo nossa humanidade, chamado de Jesus, mostrando que Deus é fiel às suas promessas e que o Filho eterno, que não está condicionado aos movimentos das nações, que não depende da boa vontade dos líderes mundiais, que não depende da aceitação de A ou B. Ele simplesmente é a prova cabal de que a história caminha para o seu alvo final, e o alvo final é Ele mesmo. Louvado seja o seu nome. Deus fez tudo para convergir nele. Deus fez tudo para Ele, porque por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Essa mensagem deve dar-nos segurança, irmãos, em tempos tão calamitosos em que vivemos, nos quais vivemos, de que o Senhor Jesus Cristo é o eterno no tempo, e esta é a garantia de que Deus é fiel, cumpriu a sua promessa, não nos deixará jamais abandonados à mercê da vontade de quem quer que seja. A igreja permanece firme, a igreja está assegurada na certeza de que Deus já cumpriu sua promessa. Em segundo lugar, lição preciosa que precisamos guardar no nosso coração é que Jesus Cristo garante o desfecho vencedor para a sua noiva. Ele é o eterno no tempo e Ele garante o desfecho vencedor para a sua noiva. Diz o texto, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que em breve devem acontecer. Do mesmo modo que Deus cumpriu sua palavra enviando o Cristo, seu Filho ungido, dando-lhe o nome de Jesus Cristo, Ele também concluirá sua obra por meio da mesma pessoa, consumando inteiramente a vitória final sobre todo o cosmos, sobre toda a criação. Sabe por quê? Para o quê? Para a sua glória, para o bem da sua noiva. Os cristãos da Ásia Menor estavam sofrendo imensamente, já falamos. E foram encorajados com a revelação daquele que diz: eu sou o eterno, que conheço as aflições de vocês. Por experimentá-las em minha carne, eu conheço o que vocês estão passando. Eu estou com vocês. Não me esqueci de nenhum dos que o Pai me deu. Eu os amo. E o tempo da consumação está próximo. Fiquem na fé. Fundamentalmente esta mensagem que ecoa para a igreja do Senhor naquele tempo e para a igreja do Senhor de todas as épocas. O tempo da consumação está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Tempo de quê? Tempo para quê? O tempo da recriação, da consumação, da planificação, o tempo do cessar
sofrimento. Que mistério profundo. Faça uma pausa aqui comigo. Faça uma pausa aqui. Se por um lado vemos o Filho de Deus vindo a esse mundo, submetendo-se às aflições e dores da nossa humanidade, nascendo como um bebezinho indefeso, deitado em um berço de palha em Belém. Na outra linha da história, vemos um homem sofredor, torturado e crucificado em uma cruz romana, nas proximidades de Jerusalém. Mas esse não é o desfecho da história. Apesar de tudo isso, quando perguntamos quem é o homem na cruz, somos levantados pela esperança da altura do amor de Deus e transcendemos as circunstâncias mais extenuantes, mais confusas, porque o eterno Filho de Deus estava se entregando para salvar, morrendo para dar vida eterna. Pois bem, faça outra pausa comigo de novo e pense na relação disso com o tempo presente, o momento específico presente da sua vida. Hoje, suas aflições hoje, suas angústias hoje, suas crises ou dúvidas hoje. Pense por um pouco como esta obra se aplica à sua situação hoje. Aquilo que está acontecendo com a Igreja do Senhor Jesus hoje. Aquilo que está acontecendo ao mundo, com o mundo hoje. E veja a força maior daquele que faz com que tudo convirja para a sua glória e por isso faz com que tudo coopere para o bem dos que o amam. Então a sua mais dura aflição não é o fim da história. O mais tenebroso diagnóstico médico não é o desfecho da história. Quem sabe o abandono familiar. Quem sabe um parente seu que está desenganado agora no hospital. O sofrimento não é o fim da nossa história. Admito que há uma tensão aqui entre a realidade que caminhamos para um desfecho, no qual o soberano Deus, que está no controle de todos os eventos, cumprirá sua vontade plena na consumação final, a despeito das catástrofes, dos sofrimentos que sobrevirão, e a exigência de um tipo de resposta que não é aniquilacionista ou divorciada da esperança de restauração. Mas mesmo assim, mesmo nessa tensão, o chamado, na história de Boca de Ouro, o eloquente pregador do final do século IV, início do século V, João Crisóstomo, quando apontava para o Senhor Jesus como o que fora esbofeteado, e ele dizia, mas que não se ferira com a agressão. Fora esbofeteado, mas não se ferira com a agressão. Era uma analogia que ele fazia sobre a resiliência da esperança do crente entre o imediato e o definitivo. Que louvor, que glória isto. Apesar do sofrimento, a vitória final de Cristo sobre o pecado e a morte é assegurada no final da história. Isto nos faz pensar no nosso caminho como bem-aventurados, irmãos. De alguém que entendeu o que é viver para a eternidade. É o que chamamos de viver escatológico. Trata-se de uma ênfase na vida cotidiana e na ética cristã que leva em consideração o futuro e a esperança da redenção e da consumação da história. E isto é nutrido pela esperança na consumação, quando Deus cumprirá o seu plano perfeito, cabal, final, seu plano final de redenção e restauração da criação. Isto inclui a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento do seu reino eterno. E como se dá esse viver escatológico? Se observarmos os vários sinais, a criação gemendo, tormentas por todos os lados. Ontem, essa semana vimos, ontem mesmo, não? Sábado. Sexta, a força dos ventos,
a criação gemendo, as guerras, o esfriamento do amor, o desvio da fé por parte de igrejas, surgimento de novas doenças, epidemias, pandemias, seu gemido. Como é que a gente vive escatologicamente ouvindo esses gemidos todos? Vivendo o princípio bíblico, vivendo a ética bíblica, vivendo de maneira santa e justa, com a consciência de que nossas ações têm implicações eternas em imitação ao Senhor Jesus, revelando honestidade, porque Jesus é honesto, revelando solidariedade com quem sofre, porque Jesus se solidarizou com quem sofreu, com quem sofria, revelando misericórdia para consolar, porque Jesus é o perfeito consolador, ajudando a quem precisa, porque Jesus estendeu a sua mão ao desfavorecido, trabalhando para a revelação do Evangelho, porque Jesus gastou a sua vida revelando a si mesmo o Evangelho, a fim de que os que pertencem ao Senhor, mas que estão longe, sejam atraídos a essa única fonte segura, e aqueles que já estão na fonte sejam fortalecidos para a continuidade na esperança, da esperança até o final. É assim que vivemos escatologicamente, crendo que Jesus Cristo é o eterno no tempo e crendo que Jesus Cristo é o desfecho da vitória final da sua noiva. Esperamos nessa tensão do já e ainda não, com o coração crente fiel. Nós não nos desesperamos, porque entendemos que Deus não perdeu o controle. É o que disse o escritor, inspirado pelo Senhor, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Meus amados irmãos, notícias outras sobrevirão. Pesares virão. Calamidades virão. Mas nós sabemos como termina essa grande história. Não se abale, viu? Não tenha medo. Não se atemorize. Espere em Deus. Ele está trabalhando para o cessar, não somente do sofrimento, mas para a revelação plena da sua glória. E aí está a nossa satisfação. Aí está a nossa alegria. Aí está o nosso deleite. O nosso deleite não está na ausência de sofrimento. O nosso deleite está em Cristo. E quando Ele for pleno em nós, sem mais o pecado em nós para atrapalhar esse relacionamento, então nós saberemos inteiramente, como oramos na oração de confissão, o que é felicidade. Que o Senhor te abençoe. Se você está aqui nessa noite ou está de casa, desde sua casa, e tem se desesperado com as notícias mundiais, entrado em pânico, desenvolvido desequilíbrios mentais, síndromes mentais, pelo pavor e pelo medo instaurado, não só no Brasil, mundo afora, você precisa da segurança que só um pode dar. É o Eterno, que se manifestou, que entrou, mergulhou no tempo, sofreu os sofrimentos mais tenebrosos para garantir-nos paz. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia somente. Não tenha medo. Confie no Senhor, porque Ele, o Eterno no tempo, também garante o desfecho final vitorioso para a sua noiva. Esta é a mensagem de Apocalipse.
a noiva e o noivo vencedores para sempre. Se você está fora desse relacionamento, o Senhor te chama nesta noite para participar dele. Se você não tem relacionamento com o Senhor Jesus, está fora desse tratamento como noiva de Jesus. E não há segurança fora de Jesus. Não há mesmo. Não há esperança. Diante de tanta desorientação mundial, sem Jesus, nós estamos falidos. Mas nessa noite o Senhor te convida para um lugar seguro. Rochedo forte ao Senhor é um dos hinos que cantamos. Refúgio na tribulação, fiel amparo, protetor seguro na tribulação. Ó, Cristo é o nosso abrigo no temporal, na tentação e todo mal. Sim, Cristo é o nosso abrigo no temporal, refúgio, rochedo na tribulação. Que o Senhor abra o seu coração para que entenda, para que você entenda isto e volte-se para o Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Em seguida o nosso coral nos conduzirá em mais um hino ao Senhor. Pai, graças te damos por esta mensagem de esperança. Nós assistimos os telejornais, lemos as notícias, e todos os dias são notícias piores. Mais atrocidades, mais lares desfeitos, mais desvios da verdade, mais soberba e orgulho dos humanos, dos seres humanos, mais distanciamento do Senhor. Porém, como igreja tua, também somos fortalecidos a permanecer na verdade. Nós não estamos sem orientação, Senhor. Não estamos no mar à deriva, sem direção. O Senhor é o capitão da nossa nau, da nossa embarcação. E o Senhor guia. Porque o Senhor não somente está no barco da nossa vida, mas o Senhor é o Criador do mar e dos temporais. Quando o Senhor fala, tudo acontece. Quando o Senhor ordena, o mar e os ventos tenebrosos se acalmam. Então entendemos a admiração dos discípulos quando, impactados pela revelação do teu Filho, naquele barco, naquela noite, puderam dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Senhor Jesus, o nosso amado Redentor. Então, ó Deus, se há alguém nessa noite aqui sofrendo, preocupado com a sua saúde, preocupado com notícias difíceis, preocupado com o seu trabalho, o seu emprego, preocupado, Senhor Deus, com as guerras, naturalmente nos entristecemos. Ó Senhor, nós te pedimos nesta hora que a mente e o coração sejam conduzidos à rocha segura e eterna, e a certeza de que o Senhor governa todas as coisas e já cumpriu tua promessa, nos enviando o Redentor. Nosso coração descanse nisto, Senhor. Ó Deus, faça acalmar as tempestades da nossa mente, as confusões do nosso coração. E que pessoas se rendam a Jesus nesta noite, convertam-se ao Senhor Jesus e encontrem, como já encontramos, segurança e esperança, seguramente. Oramos em nome de Jesus. Amém.